Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos iniciando a nossa live deste domingo, como todo domingo, de tratamento espiritual com a equipe do Dr. Klaus. Desde já, sejam todos muito bem-vindos e nós desejamos um excelente tratamento, um excelente trabalho para todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, como habitualmente fazemos, e já vocês devem estar vendo por aí, hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui conosco o nosso querido Adalberto Godoy, amigo de longa data, que vocês já devem ter visto aí as palestras dele, os estudos dele na internet, no canal dele, no nosso canal. Adalberto é um querido amigo que sempre está conosco, mas já eu apresento ele. Vamos primeiro fazer a nossa prece, a nossa oração, e após isto, nós vamos então para o nosso bate-papo. Hoje a nossa live será um bate-papo com o nosso querido Adalberto, tá bem? Eu convido a todos então a prece, a oração, para podermos iniciar as nossas atividades. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas e de todos os momentos, mas de todos os momentos mesmo, nas nossas lutas, no derramar das nossas lágrimas, nas aflições dos dias mais difíceis, nas tristezas do entardecer, que às vezes nos leva a profundas dores. A Ti nós recorremos neste momento. Não apenas como uma força de expressão, mas na certeza absoluta, na convicção, que és um amigo inseparável dos nossos corações. Na certeza absoluta que é o amigo que podemos contar em toda e qualquer dificuldade. Em dias tão difíceis, Senhor, e nós sabemos por quê, em dias de graves testemunhos, nós te buscamos com toda a força da nossa alma, conscientes que somos, que ainda não atingimos o patamar de almas iluminadas, muito pelo contrário, ainda estamos distantes desta condição. Como também nos reconhecemos distantes da condição de bons servidores, de bons trabalhadores da sua seara, quanto ainda deixamos a desejar. Mas, querido amigo, aqui estamos com toda a sinceridade do nosso coração, para dizer-te que nós queremos, que nós desejamos, que nós temos nos esforçado muito para deixarmos para trás todo esse rastro de miséria moral, de equívocos, de tropeços os mais variados, que no decorrer dos séculos nos distanciou do Senhor. O Senhor tem da nossa parte a nossa mais sincera, os nossos mais sinceros desejos de melhoria íntima, e apoiados neles, com todas as nossas dificuldades, nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos. E neste momento, abençoe a esta casa, ao nosso querido convidado Adalberto, as pessoas que estão já em tratamento a partir de agora, para que possamos todos receber o que precisamos, o que necessitamos, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor. Que assim seja, Senhor. Antes de eu começar aqui a entrevista com o Adalberto, eu gostaria de dizer aos amigos da Baixada que nós estaremos lá na Casa do Caminho, em Santos, no dia 7 de junho. A nossa programação para Santos é a partir do dia 20 de junho. Estaremos lá dia 20, 21, 22, realizando palestras e seminários em toda a Baixada Santista. No entanto,
antes dessa programação, nós estaremos em São Paulo no final de semana do dia 7, e nós estaremos aí na Casa do Caminho, um mini seminário, às 2 horas da tarde, abordando o livro Mente Sã. Então, pessoal, e anota na agenda, a gente vai estar aí 2 horas da tarde, no dia 7 de junho, tá bom? Para fazer esse mini seminário. Bom, Adalberto Godoy. Adalberto é escritor, ó, tá aqui o livro dele, o livro mais recente. O Adalberto tem vários livros lançados, a gente vai falar bastante desse livro hoje. O título, Corrente de Restauração Integral. E, além de escritor, o Adalberto é orador, é médium, terapeuta holístico, e ele é graduado em práticas integrativas e complementares. É interessante e importante dizer que o Adalberto desenvolveu, junto com a equipe espiritual e estelar, o tratamento Regenera Psi. E todo o nosso bate-papo, vamos fugir uma hora ou outra, mas o nosso bate-papo vai girar em torno deste tratamento, dessa linha de tratamento, que ele inclusive colocou no livro, e ele estava me dizendo que esse livro é apenas a primeira parte do trabalho que ele está fazendo, que é uma técnica terapêutica, essa corrente de restauração integral, CRI, e o Adalberto elaborou toda essa técnica na condição de Master Trainer, justamente nesta técnica. Bom, antes das perguntas, boa noite, Adalberto. Boa noite, Aguinaldo. Tudo bem? Uma alegria. Uma alegria estar aqui, viu? Uma alegria. Obrigado. Fico muito feliz. Adalberto, eu estava aqui pensando nas recordações, que são muitas, que a gente conhece o amigo de longa data, como eu já disse, e foram muitas experiências. Daria para fazer uma live só para falar disso, né? Talvez um livro. Talvez um livro, é verdade. Adalberto, mas eu vou começar fazendo uma pegadinha com você. Vou. Eu não vou fazer a primeira pergunta que está aqui, não. Vou perguntar outra que não estava programada. Tá bom. Tá? Tá bom. Por que a mediunidade intuitiva será a mediunidade do futuro? O ser humano, no seu desenvolvimento, ele vai passando por níveis de consciência. Então, lá atrás, nós estávamos presos no primarismo, né, do nosso psiquismo, vamos dizer que nós éramos tocados pelos instintos. Aí nós entramos numa fase diferente, que é a fase da razão, que é que estamos até hoje. Nesse nível, segundo Pietro Baldi, nós utilizamos como instrumento de cognição, de aprendizado, nós utilizamos o nível de consciência que nós chamamos de racional analítico. Então, para eu saber alguma coisa, eu tenho que questionar essa coisa, eu tenho que pegar essa coisa, eu tenho que entender o que é essa coisa. Superior a esse nível, e nós já estamos entrando nessa época que estamos nesse momento, nós temos o nível que Pietro Baldi chama de intuitivo sintético. Por que sintético? O intuitivo, ele não precisa exatamente racionalizar ou raciocinar sobre as questões. Ele absorve a ideia, porque toda ideia já existe. Se nós tivermos condições de absorver essa ideia, nós ficamos com o conceito da ideia, mesmo sem ter pensado e criado. Por exemplo, o Aguinaldo tem muitos livros escritos. Eu tenho certeza que muitos conceitos não passaram pela cabeça dele, foram simplesmente escritos. Se vocês observarem, no mundo, quando surge uma invenção, ela surge geralmente em 2, 3, 4, 5 lugares do mundo. Porque o intuitivo está bebendo essas informações. Então, o médium intuitivo é o médium do futuro? É o médium do futuro, porque ele decodifica as frequências do pensamento, do sentimento, das emoções, das energias. Dando um exemplo, conversando agora há pouco com o Aguinaldo, se você vê um espírito pela vidência, você pode ser iludido por esse espírito. Por quê? Porque o espírito, e existe espírito com essa condição, ele pode transmutar o seu corpo espiritual e parecer, por exemplo, Bezerra de Menezes. Ok?
Só que se você for um médium intuitivo, com essa intuição bem afinada, que nem corda de viola caipira, aí você consegue decodificar a energia do espírito. E aí ele não vai conseguir, por exemplo, te iludir. Então, os médiums tendem para a mediunidade intuitiva. Além do que, falando que o nosso nível de consciência sempre cresce, nós estamos vivendo a época da mediunidade de parceria, autorresponsabilidade e responsabilidade junto com o espírito, para que sejamos juntos tributados pelos erros e agraciados pelas coisas boas. Então, é uma mediunidade de parceria e responsabilidade. Perfeito. Muito obrigado, Adalberto. Eu me permiti fazer essa pergunta, porque o Adalberto é um profundo conhecedor, principalmente na prática dessa questão da mediunidade. Bom, Adalberto, vamos para o tema central, então, do nosso bate-papo. Como ocorreu o desenvolvimento dessa técnica? Aliás, deixa eu fazer uma observação, talvez você já iria falar disso mais para frente, mas eu vou perguntar agora. Essa técnica, você, pelo que eu entendi, para os nossos amigos entenderem, você tanto apresenta para tratar as pessoas, para as pessoas serem tratadas, mas você também forma terapeutas que possam trabalhar nessa área, é isso, né? Exatamente, exatamente. Tudo começou já há muitos anos atrás, quando a equipe espiritual que nós fazemos parte, como elemento encarnado, né, começou a levar e intuir o meu trabalho para o lado da terapêutica. E nesse movimento foram me passando um monte de coisas, informações, e como eu via o centro espírita de maneira diferente, eu via o centro espírita como um laboratório, né, onde você pode ir desenvolver as suas potencialidades, né, ao ajudar as pessoas, você pode experimentar, deve experimentar, né, com responsabilidade. Então, eles iam passando as ideias, eu ia fazendo, mas eu não tinha ainda juntado todas as informações para ter esse corpo, né, de uma terapia. E com os anos foram passando, muitos elementos dessa terapia foram trazidos através da intuição, até que chegou um momento que eu fui chamado pela equipe para começar, como Aguinaldo, a trabalhar profissionalmente, terapeuticamente. Então, a partir daí, a técnica tornou-se o meu dia a dia. Eu não tinha nada escrito, estava tudo na cabeça, e aí eu aplicava. Já no primeiro dia que eu trabalhei com a técnica, como terapeuta, eu já aplicava a técnica. Então, a partir dali, ela foi só se aprimorando. Porque, como tudo na vida, o exercício faz a excelência do profissional. Então, fazendo uma, duas, faço 10, 15 vezes no dia, obviamente, a mente vai desenvolvendo os aspectos necessários para aquilo. Então, é treino. Então, essa técnica, ela vem do meu histórico, praticamente, de 30 anos, né, estudando, experimentando e tal, aí foi formatado nesse sentido. Aí o Aguinaldo pergunta, né, se, além das pessoas que são tratadas, se nós temos um esquema montado para poder formar terapeutas. É exatamente por isso que o Aguinaldo deu essa oportunidade para a gente estar aqui, para divulgar essa ideia, porque nós também fomos convidados pela equipe para formar terapeutas, não só para tratar as pessoas. Aí tivemos que desenvolver o livro básico, que foi esse que o Aguinaldo mostrou, que é Corrente de Restauração Integral. O nome da técnica é essa, Corrente de Restauração Integral. Aí nós fomos desenvolvendo, aí com a ajuda aí de algumas pessoas, nós montamos o curso, hoje ele está todo formatado, nós já estamos com a primeira turma de formação da Corrente de Restauração Integral. Então, esse foi o histórico até nós chegarmos onde estamos agora. Sim. E é interessante, como o Adalberto, como eu trabalho numa área semelhante à do Adalberto, como a gente tem formação
na terapia holística, hoje mais conhecida como terapia integrativa, a gente vai percebendo a importância desses métodos de tratamento que vem somar aos já existentes tratamentos convencionais. Porque quando você vai atender uma pessoa, é interessante, porque você tem que trabalhar toda a técnica do diálogo, verificar o emocional, o psicológico da pessoa, como um tratamento terapêutico que nós conhecemos bem. Mas ali você identifica muitas vezes questões de energia, padrões vibratórios, determinadas doenças que têm uma causa em encarnações passadas, determinados processos que acabam somando ao problema já existente, oriundos de outras encarnações. Enquanto quando você tem essa formação, que você pode atuar nesta área, é impressionante como o resultado ele acontece mais rápido. Eu me lembro do Giacomello explicando, por exemplo, sobre a depressão. Giacomello é um grande estudioso do magnetismo, e ele explica, por exemplo, sobre depressão, que às vezes a pessoa com depressão, por mais que ela tome a medicação, por mais que ela faça uma boa terapia, às vezes ela não consegue reagir, ela não consegue sair daquele estado. E aí ele lembra dos comprometimentos em relação aos chakras, que inclusive na depressão, o chakra esplênico é um dos mais comprometidos energeticamente. E às vezes a pessoa não consegue sair daquele estado emocional, não apenas por uma questão do seu psicológico, mas também tem a ver com uma questão energética. Então, estas terapias, digamos assim, mais atuais, elas têm esse alcance, digamos assim, mais profundo, e nós acreditamos que quando a própria psiquiatria admitir a reencarnação, nós teremos muito mais tratamentos eficientes e, se Deus quiser, menos remédio. Menos remédio. Agora, Adalberto, você poderia, assim, detalhar um pouco para a gente como é essa técnica e por que ela é integral? Quando você diz que ela é integral, você quer dizer que ela tem um alcance total do tratamento da pessoa? Bom, então vou responder primeiro a questão do integral. Eu conheço, assim, relativamente bem, uma série de técnicas, né? E algumas se atribuem o título ou a condição de integral sem exatamente ser integral. E o que é integral? Corpo, mente e espírito. O ser humano, olhado pela ótica da integralidade, ele é integral, ele é todo. Todo é o quê? Corpo, mente e espírito. Então, uma técnica que se arrogue o título ou a condição de integralidade, ela tem que ter ferramentas para atuar no corpo, na mente e no espírito, o que não acontece na maioria esmagadora das vezes. Ou seja, justamente, somente dentro do campo holístico é que existe essa possibilidade, mesmo dentro do campo holístico. Eu desconheço, pode ter alguma técnica que eu não conheço, mas as que eu conheço não são integrais, são sistêmicas. Ou seja, uma coisa influencia a outra, show. Mas a integralidade é quando você tem ferramenta para tratar corpo, mente e espírito com as decorrências das questões do inconsciente, espirituais e energéticas. Então, essa técnica, corrente de restauração integral, ela tem ferramentas para todas essas situações. Por isso que os resultados são imediatos, né? E transformam rapidamente a situação da pessoa por conta de atingir todos esses pontos de uma única vez. E o que é bacana é que é dentro de um ambiente não religioso. O que quer dizer isso? Se um católico quiser ir lá, ele vai. Eu trato católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, espíritas, né? Por quê? Porque é um local onde ele vai desimpedido, né? Ele está dentro do movimento social, qualquer pessoa, né, pode estar buscando. E essa técnica, ela é, na verdade, embasada num princípio muito básico, muito elementar. Eu vou falar dele rapidamente. Imagine que aqui, vamos pegar esse copo aqui. Aqui está um copo. O que é um copo?
uma forma e um vazio. Estando vazio, ele é uma forma e um vazio. Se eu encher esse copo d'água e eu quiser tomar leite nele, ele não me serve. Por quê? Porque ele não está mais vazio. Para eu tomar o leite, eu tenho que novamente gerar o vazio, jogar fora a água. Aí eu posso pôr leite. Isso aqui somos nós, qualquer ser humano. Nós temos uma forma física, mental, energética, psicológica, psíquica, espiritual, porém esse vazio não existe, que é o nosso inconsciente. Pelo contrário, no atual momento da transição, esse inconsciente está derramando. Por isso que nós estamos no maior surto psíquico de toda a humanidade. E por que isso acontece? Porque o planeta, na sua condição física, energética, ele tem frequências, e essas frequências estão subindo. Então, isso equivale a você colocar o leite para ferver, aumentar a temperatura. O que vai acontecer com o leite? Derrama, não é? Pois é o que está acontecendo com o nosso psiquismo. As frequências estão subindo e nós estamos nos derramando em nós mesmos, sem ter o que fazer, na maioria dos casos, porque as pessoas não conhecem, não acreditam, não buscam, né? Não querem investir em um tratamento. Então, dentro dessa ideia, se eu esvaziei o copo, eu abri um espaço para uma energia nova. Se eu conseguir drenar essas energias do inconsciente, eu abro espaço para uma energia nova. E existe uma regra simples que funciona em todo o universo. O que está aqui dentro atrai coisas para a minha vida, e o que está aqui dentro afasta coisas da minha vida. Então, se eu estiver olhando para a minha vida e não estou feliz, não adianta eu ir lá mexer. Eu tenho que vir aqui mexer. Porque se eu altero isso aqui, as novas frequências atrairão novas coisas para a minha vida e afastarão outras coisas da minha vida. E não tem mágica nenhuma, isso é física quântica. Ou seja, mude a energia que você vai mudar o resto. E como é que eu mudo a energia? Cada um muda de um jeito. Tem gente que, através da prece, do trabalho, tal, e a técnica faz exatamente isso. Muda essa energia, abrindo espaço para uma nova energia. Então, rapidamente, as coisas começam a ter uma mudança. Sem milagre, sem nada. É física aplicada. A técnica consegue fazer a pessoa mudar a frequência dela. Até onde, obviamente, não invada a lei kármica. Que aí não tem ninguém, nem técnica nenhuma que faça isso. Exatamente. Essa conclusão do Adalberto, eu acho muito importante, porque a gente que está nesse meio do autoconhecimento, do trabalho terapêutico, das palestras motivacionais, criou-se também uma ideia de que a gente tem que ser feliz a todo custo, de que a gente deve fazer coisas para ficarmos 100% bem. E isto é uma ingenuidade. Se você considerar o nosso estágio evolutivo, a transição que o planeta atravessa, como pontuou o Adalberto, se a gente considerar os processos kármicos, as programações reencarnatórias, a gente vai trabalhar para ficar o melhor possível, né? A gente conseguindo manter uma sanidade mental, né, mínima possível, para conseguirmos conduzir a nossa vida sem enlouquecer. E não é o enlouquecer tão somente de ir para um hospital psiquiátrico, mas de perder a fé, de perder a vontade de viver, de começar a viver a vida como se a vida fosse um martírio. Quantas e quantas pessoas hoje estão nessa situação? Porque, sabe, Adalberto, eu fico pensando, você disse uma coisa que é uma grande verdade. Os autos, essa loucura psíquica que nós vemos hoje em dia, levando tantas e tantas e tantas pessoas ao suicídio. Sim. E aí a gente fica pensando quantas pessoas estão desenvolvendo, estão vivendo um suicídio indireto. Quantas pessoas que não estão indo para o ato de se matar, o ato extremo, mas estão perdendo a alegria de viver, o prazer de viver, o entusiasmo pela vida. Então, realmente, nós vivemos uma situação crítica
que é a situação necessária para a nossa evolução. Agora, é interessante, Adalberto, eu quero te perguntar isso. Sim. Eu trabalho em várias frentes diferentes, como psicanalista, terapeuta holístico, hipnólogo, e, por exemplo, tem determinados tratamentos que não tem como eu aplicar em determinadas pessoas. Vamos imaginar que a pessoa busca terapia porque ela tem uma vontade, na cabeça dela, uma necessidade de saber algo sobre a sua reencarnação passada. Então, ela vai para uma terapia com o objetivo de fazer uma regressão. E na regressão, pelo menos dentro daquilo que eu aprendi para a regressão, você precisa conduzir a pessoa a um estado muito profundo de relaxamento, muito profundo, para ela conseguir acessar as suas experiências passadas. Agora, você imagina tentar fazer isso com uma pessoa ansiosa que vive a 150 por dia. É impossível, porque a pessoa não consegue relaxar nem para fazer uma prece. Sim. A pessoa não consegue relaxar para nada. Então, é uma técnica que não vai funcionar, não vai dar certo. E aí eu aproveito para fazer a pergunta. Qualquer pessoa pode passar por esse tratamento? Tem alguma restrição? Não, nenhuma. Nenhuma. E fazendo um adendo à sua fala, na verdade, Freud, quando começou, ele usava hipnose. E ele parou exatamente por esse motivo, porque nem todas as pessoas aderiam ao processo de hipnose. Então, não era universal. Ele foi desenvolver uma técnica que poderia ser universal, de forma que todos pudessem encaixar nela, né? Que é essa coisa da associação de ideias, né? Da busca, de alguma maneira, conseguir as informações do inconsciente e tal. Isso servia para todo mundo. Essa técnica, eu digo que ela serve para tudo, fica meio com cara de bombril, né? Bombril serve para tudo, mas não é não, gente. É porque o princípio básico é o mesmo. Nós temos dois tipos de invisível na nossa vida que nós temos que enfrentar para evoluirmos e para nos libertarmos de tudo que nos adoece. O invisível interno é o inconsciente, que é invisível para nós, sim, né? Aí eu tenho que, de alguma maneira, lidar com esse invisível. O invisível externo é o espiritual e energético. A técnica trabalha os dois. É daí que faz a diferença. E eu não preciso, para lidar com o inconsciente, com as energias do inconsciente, os conteúdos do inconsciente, eu não preciso levar a pessoa a um estado de hipnose. Porque a técnica funciona mais ou menos assim, vamos supor, eu e a Aguinaldo aqui estivéssemos fazendo uma sessão. Entre nós aqui forma-se um campo. Nós, na técnica, chamamos de campo mento-eletromagnético. Esse campo, nós estamos mergulhados nele, então eu sinto coisas dele, ele sente coisas minhas. No caso da mentoria, eu chamo de psicomentoria esse momento, os dois estão mergulhados. Quando o cliente começa a falar do que está fazendo mal a ele, os conflitos, do inconsciente dele, as matrizes psíquicas, ou seja, as memórias que dizem respeito ao que ele está falando, sai, hipoteticamente, para vocês entenderem, como se fosse um link que se liga nesse campo. Então, tudo que ele vai falando, vai ficando ligado no campo. E aí, nós fazemos, depois disso ele vai para uma máquina e nós aplicamos a técnica, ou seja, os conteúdos que foram trabalhados estão linkados no campo. Nós vamos limpar o campo. Por conta disso, nós limpamos as matrizes psíquicas que estão envolvidas em energias. Por exemplo, uma menina sofreu abuso quando era pequena. Qual é essa matriz psíquica? O significado que ela deu para esse abuso quando ele aconteceu. Está lá guardado. Em torno dessa matriz psíquica, começa a se acumular energias residuais. Quais são? Ela sofreu isso, de repente ela atrai para essa memória uma energia de desproteção.
porque ela se sentiu desprotegida. Outras, por incrível que pareça, trazem energias de culpa, se sentem culpadas por ter passado por aquela situação. Desproteção, culpa, não merecimento, e vai. Quando nós fazemos a corrente, nós drenamos essas energias residuais e aquela matriz psíquica que estava tensionada, distensiona. E aí a pessoa consegue lidar com tudo. Então, basicamente, por cima é assim que funciona. Perfeito. Observe, na explicação do Adalberto, ela é muito clara. Quando há essa distensão, isso facilita, isso ajuda, isso colabora para que a pessoa possa lidar com aquilo, Sim, né? sim. Por isso que não existe, como ele mesmo colocou, em nenhuma terapia, Sim. essa coisa milagrosa, Sim. porque nenhum de nós vamos escapar dessa necessidade evolutiva, sim, de lidar com os nossos fantasmas, com os nossos traumas e tudo mais. Mas é realmente isso que vai acontecendo. A gente tem um problema, um desafio, e é como se fosse um imã, vai atraindo outras, sim, situações para aquela situação, e aí vai tornando o que já era difícil, sim, lidar com a situação, sim, vai se tornando praticamente impossível. Com essa limpeza, fica mais fácil o contato e o lidar com aquela situação. Bom, Adalberto, agora indo bem assim para o teu profissional mesmo, vamos supor, as pessoas que estão te ouvindo agora, as pessoas que estão te assistindo, nós estamos ao vivo na nossa live, poxa, eu queria me tornar um terapeuta dentro desta área. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer para ter acesso a esse conteúdo e poder ajudar as pessoas? Boa pergunta. Eu vou falar, mas vai ficar depois nas descrições do vídeo, vai ficar o meu site. Então, vou falar o site: www.adalbertogodoy.com, www.adalbertogodoy.com. Entrou lá, tem tudo. Tem as informações de como fazer o curso, tem várias coisas lá. Depois tem o link para que você vai para a plataforma do curso. Está tudo lá. E também tem contato meu ali, se precisar, só me chamar, a gente explica, tá? Basicamente é isso, o caminho. Né? E nesse caso, a pessoa precisa ter alguma formação acadêmica? Nenhuma. Não há nenhuma dependência disso. Não. É porque é holístico, né? O fato de ser holístico, eu não preciso ter uma formação acadêmica. Obviamente, alguém que vai ser terapeuta ele tem que ter algumas qualificações, né? Qualificações. Tem que se comunicar bem, né? Bem que eu falo razoavelmente bem, né? Tem que ter uma certa noção de algumas coisas, de relacionamento, disso, daquilo. Mas assim, olha, eu preciso ter diploma de tal coisa? Não precisa, né? Aliás, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E você sabe, Adalberto, que uma das coisas positivas, e há muitas coisas positivas, tudo isso que nós estamos conversando aqui, é que muitas pessoas hoje, elas têm simpatia, elas gostam desta coisa da espiritualidade, do mundo fora da matéria, se interessam por isso, mas não têm a característica de ir para um centro espírita, né? Porque o centro espírita também apresenta uma série de tratamentos, sim, que ajudam o ser humano. Basta a gente observar, por exemplo, os nossos tratamentos de terça-feira, como eles acontecem, os médiuns, o quanto eles trabalham, as personalidades sendo atendidas, as subpersonalidades, como as pessoas saem daqui melhor. No dia de hoje, que geralmente tem a sessão mediúnica, eu acho que são todos componentes, elementos, sim, que nós vamos juntando, somando, para aplicar com um único objetivo, uma saúde mental melhor, para que a gente possa aí contribuir com a nossa evolução, com a evolução, sim, do outro, e assim por diante. Agora, é interessante, e é bom que se diga isso, eu acho muito importante, a gente aprender a separar as coisas, não é? Porque alguém poderia dizer assim, mas o Adalberto está aí divulgando o trabalho dele, mas com certeza, se eu for fazer um tratamento com ele, ou se eu for fazer um curso com ele, eu vou ter que pagar. Então vai ter um pagamento financeiro, vai ter uma questão? Vai, porque nós estamos falando aqui
de um profissional. É igual quando a gente vai fazer palestra, né? Toda palestra espírita, ela é gratuita, né? Não se cobra palestra espírita. Mas, por exemplo, se eu, Aguinaldo Paviani, vou fazer uma palestra motivacional, como psicanalista, como terapeuta holístico, onde eu vou apresentar ali aquilo que eu busquei, que eu pesquisei, que eu estudei, claro que isso terá um custo, normal que seja assim. A gente só não pode misturar as coisas, né? Quando a gente separa bem as coisas, e aqui está muito claro, o Adalberto está apresentando esse trabalho gigantesco, que ele teve um trabalho imenso para fazer, né? Aí ao longo de muitos anos. E aí, assim, Adalberto, como nós temos ainda a participação do Dr. Cláudio, eu queria que você fizesse para a gente aí as suas considerações finais. Fala aí o que você quiser agora, tem alguns minutos aí, né? Sei, o que você quiser, maneira de dizer, né? Vai que o Adalberto começa a falar o nome da loteria, essas coisas. Vou fazer um comentário sobre o que você acabou de falar, da separação das duas coisas, mas mesmo dentro da condição de um orador espírita, fazendo uma palestra gratuita, ele não se desmaterializa na cidade dele e se rematerializa lá, ele tem que pagar. E as pessoas não querem nem ajudar o orador, muitas vezes. Ah, isso é verdade. Entendeu? Aí você tocou na ferida. É? Aí eu vou dizer para o seu negócio. A gente enfrenta essa dificuldade até hoje aqui. A gente realiza o IPAMED, que é o nosso encontro de paz e mediunidade. Já estamos indo para a 17ª edição, né? Isso. E a gente sempre enfrenta essa dificuldade no sentido das críticas, dizendo assim, mas o espírita não pode fazer evento pago, está errado fazer evento pago, tudo tem que ser gratuito. E aí eu sempre digo duas coisas. Primeiro, se for para fazer gratuito, como já aconteceu comigo um monte de vezes, se for para fazer gratuito e servir para a gente comer torrada e chá de erva cidreira, é melhor não fazer. E você acaba a palestra 10 horas da noite, você vai voltar da cidade 2 horas de carro, e a pessoa dá um chá com erva cidreira. Se você não sair logo do centro, eles fecham o centro com você lá dentro, e todo mundo quer ir embora, né? E nem uma janta, nem um lanche, nada disso. Então, sim, se é para fazer evento de qualquer jeito, faz gratuito, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem uma casa espírita que tem uma boa estrutura econômica e é possível fazer o evento gratuito, uma maravilha, né? Seria um prazer para nós fazermos o IPAMED sem cobrar nenhuma inscrição, né? Mas não é a nossa realidade. E ainda tem um terceiro ponto, né? O Adalberto foi mexer nesse assunto, não sei por quê, vou me empolgar. Já vou parar, Adalberto, já vou devolver a palavra para você. Nós não podemos esquecer que mesmo assim, e é bom que a gente diga isso, porque agora, dia 10, a gente começa as inscrições para o IPAMED, 10 de maio, são só 220 vagas. O IPAMED, ainda assim, não é um evento pago, porque o IPAMED, ele é um evento que, para ajudar as pessoas, para facilitar na logística, oferece com a inscrição 4 refeições. E a comida é boa. Para quem já veio, é boa. A pessoa janta na sexta, almoça no sábado, janta no sábado, almoça no domingo, sem sair do evento, sem ter que procurar restaurante, porque se a pessoa for fazer 4 refeições num restaurante, vai pagar o valor da inscrição. Certo? Mais. Não é? Muito mais até, não é mesmo? Então, o evento não é pago. Mas aí tem uns desocupados que fica falando que não precisa. Então é isso que o Adalberto falou. Eu acho que a relação do espírita com o dinheiro é muito complicada, porque talvez nessa ânsia da gente não fazer equivocadamente, como muitas religiões, religiosos fizeram, né? De usufruir do dinheiro, de misturar o dinheiro com aquilo que é religioso, que não deveria acontecer, a gente foi para o outro extremo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode contribuir. Só para ter uma lembrança, Allan Kardec foi acusado de estar oferindo lucros com a edição do Livro dos Espíritos. Pronto. E aí ele disse assim, arrumem um editor que não cobra nada e nada vai ser cobrado. Pronto. É questão de bom senso. Mas, Adalberto, suas palavras finais, desculpa. Imagina. É bom para esquentar as veias do italiano. É bom. Você sabe que eu sou italiano, né? Eu sei. Você sabe que tem uma piada que diz que 2 italianos caíram no mar, e caiu lá no mar, um disse assim pro outro, você sabe nadar? E se eu não, você sabe? Eu também não. Então vamos conversando da gente morrer. E foram conversando e chegaram em terra firme. Você conversa com a mão. Com a mão, o italiano conversa com a mão.
Gente, é assim, eu agradeço muito aí, ó, Aguinaldo, a vocês que estão presentes, estão nos assistindo, pela oportunidade, porque fazer o que eu estou fazendo, que é ser terapeuta, graças a Deus já estava meio encaminhado, tal, tal. Agora, me tornar formador de terapeutas, aí é um novo momento, tem que criar uma estrutura que eu não tenho, porque, como eu disse para o Aguinaldo, com a minha experiência e com tudo que eu já fiz, eu sei o que está aí, eu sei o que vale o que está aí. Mas você vai para a internet, ninguém nem sonha o que significa isso, você não é nada, entendeu? Então, as oportunidades aí, inclusive essa que ele está me dando, que eu fico muito grato, para divulgar, por quê? Porque isso aqui é uma técnica que foi enviada pela equipe espiritual por decorrência da transição planetária, como tantas outras atividades que existem por aí. Então, se é isso, eu tenho que arrumar um jeito de divulgar, né, para que mais pessoas possam se beneficiar. É essa a nossa intenção, é esse o nosso intuito, tá bom? Agradeço ao Aguinaldo e a toda a equipe. Adalberto, a gente agradece a sua presença. Você sabe disso, a gente recebe você aqui com muito carinho, porque a gente que está aí nessa lida espírita há muitos anos, a gente já passou poucas e boas, né? A gente fica aí, e o Adalberto dizia uma coisa que é uma grande verdade. Eu acho que essa geração nossa aqui, os espíritos que estão vendo aí agora não, são mais evoluídos que a gente, né? São as crianças cristais, as crianças não sei o quê, mais iluminadas. Eles não têm tantos problemas quanto nós. Mas eu acho que a gente tem uma qualidade a gente tem, que é a teimosia. Eu acho que a teimosia é a grande qualidade, porque se você for analisar as dificuldades, as lutas, as questões econômicas, se você for colocar na ponta do lápis tudo que está em jogo, quando a gente olha falando aqui do caminho de Damasco, a construção que precisa ser aí, a ampliação do caminho de Damasco, o que a gente ainda tem pela frente, os desafios de hoje, porque com a transição planetária, com todo esse movimento que a Terra está passando, cada vez chegam mais pessoas buscando ajuda no centro também. A gente ter os médicos, conseguir ter uma boa equipe, conseguir atender as pessoas, a gente lida com o ser humano, a convivência é difícil. Então, assim, de vez em quando passa pela nossa cabeça, só passa e vai embora, graças a Deus. Eu chutar o pau da barraca, vou comprar uma casa na beira da praia, ou do Rio São José, e ficar lá pescando, né? Mas aí a teimosia não deixa a gente fazer isso. Ainda bem que a gente é teimoso. Bom, vamos agora então para o momento final. A gente vai fazer a conclusão com o Dr. Klaus, como sempre fazemos, ou como sempre quase fazemos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que o Dr. Klaus não vem sempre no final? E eu digo, eu vou saber. Eu lá sei da vida do espírito, se ele veio, se ele não veio, né? Eu estou aqui, se ele vinha, ele fala, se ele não vinha, eu não falo. Eu não tenho nada a ver com a vida do espírito. E a gente está brincando, porque a presença do Dr. Klaus, quase sempre no encerramento, é mais assim, um aconchego, um carinho para o nosso coração. Porque a gente sabe que a equipe está aí, a gente sabe que a equipe está trabalhando, a gente sabe que tudo está acontecendo, para esse momento acontecer, muitos movimentos foram feitos. E quando o Dr. Klaus vem, é como se ele dissesse assim, ó, só para vocês não terem dúvida, a gente está aqui sim, a gente está aqui com vocês, a gente está ajudando, vamos em frente, não desistam não, que é assim mesmo, tá certo? Vamos então conduzir o final da nossa reunião. A todos que se encontram nos acompanhando pelo canal, a todas as pessoas que estiveram conosco até aqui, ouvindo, assistindo esse bate-papo tão significativo, tão relevante, que com certeza nos fez pensar neste momento. Você que já colocou a sua água, a gente vai pedindo que você fique agora, a partir de agora, um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais tranquilo, de preferência com os olhos fechados, apenas para que você não se distraia, somente por isso, para que a equipe espiritual que já iniciou o tratamento lá no início, possa ir concluindo os atendimentos,
possa ir tratando os casos mais graves, mais específicos. E nós, por nossa vez, vamos fazendo a nossa parte. Aliás, a nossa parte precisa ser feita sempre. Sempre a nossa parte precisa ser feita para que as coisas aconteçam. Observando a fala final do nosso irmão sobre a virtude de ser teimoso, eu diria que a teimosia pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque como o próprio médium disse, esta geração que está dando a Deus a terra, alguns para voltar depois numa outra configuração física, outros dando a Deus para sempre, porque vão para outras escolas do sistema solar. Esta geração teve como marca, nas últimas experiências físicas, a teimosia, com a diferença que em outras épocas eram teimosos para o mal, e agora estão tentando ser teimosos para o bem. Então não é a teimosia em si que caracteriza uma qualidade, mas a direção que está indo. E ainda bem que todos aqui estão tentando ir nesta direção. Então nós convidamos a todos para respirar mais profundamente, a respiração consciente, onde nós vamos sentindo o oxigênio adentrando o nosso aparelho respiratório, vamos sentindo o gás carbônico sendo eliminado e vamos fazendo um esforço mental para que, à medida que nós inspiramos, vamos inspirando também esta energia positiva, esta vibração agradável, esta energia medicamentosa. E quando nós expiramos, vamos jogando para fora todas as energias densas, pesadas, ruins. E à medida que respiramos, vamos conectando com a espiritualidade. Os nossos chakras, a começar do coronário, vai estabelecendo uma conexão e a energia, como se fosse um foco de luz, uma projeção de luz, vai sendo absorvida por esta chakra, irradiando na cabeça, envolvendo a glândula pineal, e a partir daí há uma redistribuição dessa energia para o chakra frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, o básico. E à medida que isto vai acontecendo, nós vamos relaxando mais, relaxando os pés, relaxando as pernas, ficando mais à vontade, eliminando as tensões, particularmente do pescoço, do trapézio, dos ombros, toda a coluna. Você respira, mentaliza a sua coluna, a energia de limpeza vai descendo, cervical, dorsal, lombar, até nervo ciático. Nós vamos respirando, pensando nas nossas pernas, a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo vai se estabilizando, e toda aquela sensação de formigamento, de frieza nas extremidades do corpo, elas acabam desaparecendo, porque muitas vezes são por conta da má circulação. Nós vamos respirando, permanecendo em prece, o nosso coração vai batendo mais devagar, no ritmo menos acelerado, assim também como a nossa mente, que vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. Toda a equipe espiritual
notando, obviamente, o que vocês encarnados já notaram, vamos colocando uma medicação diferenciada em cada garrafa, em cada copo d'água, por conta dos muitos e muitos casos de dengue, de gripe, de virose, que tem acontecido no nosso Brasil, em alguns locais uma verdadeira epidemia. Então, se você se encontra com um desses sintomas ou alguns desses sintomas, a sua água, nós colocamos uma medicação específica para diminuir as dores do corpo, no caso da dengue, para aliviar a dor de cabeça, no caso da virose ou da gripe, para estabilizar o funcionamento do intestino, assim por diante. Isto. E por fim, ficam aqui os nossos agradecimentos, a nossa gratidão a toda a equipe que se mobiliza todo o domingo para atender aos nossos irmãos que precisam e que acompanham a nossa transmissão. Desejamos a todos as bênçãos de Jesus e que possamos ter, particularmente após este tratamento, uma semana muito boa. E quando falamos uma semana boa, queremos dizer uma semana com Jesus, uma semana sintonizados com o bem, uma semana vinculados com a caridade, porque isto também é importante para a nossa saúde, essa conexão diária com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom. É isto que nós estamos desejando a vocês. É interessante, e eu sei que o médium que eu estou usando no decorrer da semana vai fazer um outro estudo com vocês sobre mediunidade, sobre doutrinação. Olha que coisa interessante. Todos são influenciados pelos espíritos de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, como vocês já sabem. Mas nós espíritos também somos influenciados por vocês. Porque estou aqui falando com vocês e o médium me permite isto, porque nós estabelecemos uma parceria já de muitos anos. Então ele é para mim um instrumento de fácil manejo, se vocês me entendem. Basta que eu me aproxime para que ele me perceba e verbalize o que eu quero falar. No entanto, aqui ele está preocupado com a sua garganta, pensando, esse doutor Cláudio está falando muito alto, depois minha garganta vai ficar ruim. E eu falo alto porque tenho essa natureza de falar alto. E depois ele que vai cuidar da sua garganta, que o problema é dele, eu cuido da minha, ele cuida da dele. Se somos instrumentos do bem, precisamos estar acostumados com certas dificuldades. Seria muita ingenuidade acreditarmos que podemos servir ao bem, servir ao Cristo, sem sofrermos ataques, sem enfrentarmos tempestades, sem termos lutas, derramarmos suor, lágrimas. Ora, evolução espiritual não se faz assim, não. O médium que quer trabalhar, ele vai ter que aprender a lidar com todas essas intempéries da vida e lidar com o seu próprio mundo interior. Porque lhes digo, o médium é o maior problema para ele mesmo. Não é o obsessor, não é os inimigos da doutrina, não é. O maior inimigo do médium é o próprio médium, por tudo aquilo que ele ainda traz e não conseguiu se libertar. Mas com fé em Deus e perseverança, venceremos. Muita paz, fiquem com Jesus.